Sabe que dia é hoje? Hoje é o Dia Internacional da Enfermagem. Hoje é dia da gente homenagear ainda mais esses profissionais de saúde tão importantes, essenciais em períodos de pandemia, sem desconsiderar todos os outros profissionais de saúde. O enfermeiro, a enfermeira, é aquele profissional que permanece a maior parte do tempo ao lado do paciente, interagindo com ele, realizando os procedimentos que permitem a sobrevivência, a recuperação da saúde. Normalmente são os enfermeiros que vão obter ali as confidências, os desabafos. Tem um lado psicológico de perceber quando o paciente está mais tristinho, está mais acabrunhado, mais deprimido. Os enfermeiros, Dia Internacional deles hoje, olha, sem palavras para agradecer tudo de absolutamente fundamental que vocês têm feito sempre, e especialmente nesses dias tensos, difíceis, de pandemia. Em alguns lugares do Brasil, como no Rio de Janeiro, eles enfrentam a falta de EPI, equipamento de proteção individual, o salário que não é pago em dia, alvo de preconceito, não há reconhecimento. Olha, um beijo a todos os enfermeiros e enfermeiras do Brasil e do mundo que nos acompanham por aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado por vocês existirem e por terem escolhido essa profissão, eu diria, tão fundamental, tão importante, para a gente viver num mundo onde, quando não tenhamos saúde e tivermos o privilégio de sermos acolhidos e assistidos em alguma instituição hospitalar, no leito de uma enfermaria ou de uma UTI, a gente abra os olhos e se depare com quem? O médico está ali, fazendo as prescrições e deixando que o enfermeiro, que o grupo que dá apoio ao paciente, permaneça ao lado, cuidando da gente. Parabéns, obrigado por vocês existirem, de coração. Obrigado mesmo. Força aí, força. Vai passar. E vocês também precisam de ajuda, né? Porque não é fácil, mas vai passar. Com a ajuda de vocês. Pastorino hoje traz... Nosso parceiro de todas as manhãs abriu ao acaso 2 minutos antes das 9, na mensagem 235, que traz a seguinte informação para o nosso dia de hoje. Diz Pastorino: não existem pessoas realmente más. Ou são enfermas, ou não têm conhecimento da grande lei de que recebemos exatamente aquilo que damos. Quem é enfermo precisa ser curado. Quem pratica o mal precisa ser elucidado. Mas de modo algum podemos agir com ódio e maldade. Procure ensinar aos outros pelo seu próprio exemplo, compreendendo que a maldade é uma situação transitória do homem. Meus amigos, a mensagem é profunda e ela sugere... Isso tem muita sinergia com o pensamento espírita a respeito da maldade. Porque a maldade ela não existiria em si mesma, ela é a ausência do bem. E a lei de causa e efeito, ou seja, na linguagem popular, né, aqui se faz, aqui se paga, aquela coisa que a gente, no dia a dia, independentemente de acreditar ou não em Deus, de ter ou não um credo, uma religião, a sabedoria popular sabe que quem semeia vento colhe tempestade. É outro ditado muito interessante. E que confirma não apenas uma lei da natureza, que é a lei do retorno, mas, do ponto de vista moral, todo bem que você faça a outrem retorna para você. E todo o mal que você realize na direção de alguém também se volta na sua direção.
Então, o aprendizado, por vezes, é longo. Quem é reencarnacionista, e a maior parcela da humanidade é reencarnacionista, para quem não sabe, tem essa percepção de que uma vida, por vezes, é pouco para um aprendizado tão amplo, profundo e complexo. Então, múltiplas existências permitem múltiplos conhecimentos que vão demandar um tempo de decantação, assimilação e depois esse transbordamento do conhecimento na forma de atitudes. Isso costuma levar um certo tempo. Então, se a regra nas redes sociais é atacar, vilipendiar, destilar ódio, raiva, que a gente não vibre na mesma frequência e que a gente perceba o mal que essas pessoas estão realizando contra si próprias, porque não há como escapar de uma lei inexorável do universo, uma das leis da física de Newton, ação e reação. Então que a gente também se policie para não cair na armadilha de querer usar as mesmas armas, as mesmas estratégias de quem tem prazer ou demonstra prazer em manifestar sentimentos negativos. Por dentro, toda pessoa que destila ódio, mágoa, ressentimento, toda gente que é injusta, toda gente que fabrica fake news, deturpando, destruindo a imagem de terceiros, isso tudo, infortunadamente para essas pessoas, lhes causará enorme desgaste, dor e prejuízo. E não seremos nós que vamos arbitrar quando isso vai acontecer, nem de que jeito. Basta conhecer esses mecanismos, que não estão circunscritos apenas ao território da fé. Como disse, é uma lei da física. Ação e reação, causa e efeito. É assim que é. Bom, a bibliografia recomendada para hoje é muito especial. Aliás, eu sempre digo isso, né? Vou falar mais isso não. Tem que ser especial, né? O nome do livro é Felicidade Foi-se Embora? Ponto de interrogação. 3 autores: Frei Beto, Leonardo Boff, Mário Sérgio Cortella. Cada um deles escreve um texto sobre felicidade. Como disse, o título do livro é Felicidade Foi-se Embora? Frei Beto é o primeiro a escrever. O título do capítulo dele é Quanto Custa Ser Feliz? E ele, com muita habilidade, desconstrói o mito do consumismo, a apologia do consumo pelo consumo, em que a gente se ilude com a matéria buscando a felicidade no que é descartável e perecível. É muito interessante. E ele compartilha. Ele escreveu esse texto quando tinha 71 anos e ele fala da experiência pessoal dele em relação a como devemos lidar com a ideia da felicidade. Depois, Leonardo Boff. O título do capítulo que ele escreve nesse livro é Felicidade, : não correr atrás de borboletas, mas cuidar do jardim para atraí-las. Então, Leonardo, no texto dele, discorre sobre a ética do cuidado quando a gente cuida bem da gente, quando a gente cuida bem das pessoas à nossa volta e quando a gente se preocupa em cuidar bem também do planeta, nós estamos semeando felicidade. Nós estamos criando um ambiente que propicia bem-estar, paz de espírito, alegria. Tem um subtítulo no capítulo do Leonardo Boff que diz assim: Como resgatar a felicidade da Terra para sermos também felizes? Como é possível ser feliz num planeta destroçado ambientalmente? A gente precisa tomar partido. Bom, e ele fala de experiências em outros países que medem a felicidade bruta, índice de felicidade bruta. E aí vem o professor Cortella, fechando o livro, com um capítulo intitulado
Felicidade, uma presença eventual, um desejo permanente. Olha que sutileza o título. Felicidade, uma presença eventual, um desejo permanente. E Cortella, com muita objetividade, assertividade, diz, olha, a felicidade é circunstancial. É um dos subtítulos. Eu vou pegar os subtítulos que não dá para ler o livro aqui todo. Depois tem outro momento que ele diz assim, felicidade é partilha. Partilha. Não é acumular, não é colecionar, não é se apropriar indefinidamente das coisas materiais, emocionais, espirituais, conquistas. Cortella lembra, felicidade é partilha, felicidade é compartilhar. É como a gente vai construindo a nossa história, dividindo. E na matemática da vida, quem divide soma. E ele lembra que a felicidade é um estado superior a algumas sensações como alegria, bem-estar, euforia. Então a gente reconhece como felicidade esses momentos de transbordamento, que são, como ele diz, circunstanciais. E nos outros momentos? Aí ele diz, felicidade é outra pista para a gente, no livro, entender o que é isso. Felicidade é simplicidade. É simplicidade. A gente não precisa de muita coisa para ser feliz. A gente precisa se desintoxicar de ideias que aludem aos valores da sociedade de consumo, aos estereótipos do que é ser feliz, a mensagem embutida na capa de revistas de fofoca que mostram o novo closet da atriz fulana de tal, a ida do ator fulano de tal a um castelo europeu, como fulano de tal descobriu a felicidade com seu filho trouxe a felicidade, o ápice da felicidade. E a gente vai descobrindo que, do ponto de vista de certas mídias, não há tristeza, não há depressão, não há vazio existencial. Boa parte das pessoas famosas parece estar sempre sorrindo de bem com a vida o tempo todo. E a gente se ilude achando que essa casta de privilegiados, famosos, não sofre, está imune à experiência ruim, aos dissabores de uma vida que a gente tem. Altos e baixos, momentos de alegria e de tristeza, momentos de felicidade no transbordamento da alegria, momentos muito difíceis. A gente acha que existe no mundo uma casta de privilegiados imune, blindado à tristeza, que são sempre felizes. Isso é fake news. Então, o livro Felicidade Foi-se Embora é uma pergunta. De Frei Beto, Leonardo Boff e Mário Sérgio Cortella, de forma muito direta, realiza o benefício de nos desiludir de um mundo que impregna a gente de expectativas falsas. Vejam, casamento, olha que coisa, eu vou falar de um aspecto dessa utopia da felicidade absoluta. O mito do príncipe encantado. Né? Quer dizer, quantas mulheres se desiludem no casamento porque se reservam para o casamento com alguém que responda à expectativa do príncipe, do homem perfeito que vai me amar sempre, que ele remete a esse território da fantasia, né? Das fábulas, do príncipe encantado. Não existe príncipe encantado. No sentido literal do mito, não existe. Felizes daqueles que têm um casamento que possa se dizer perfeito, mas a perfeição não é desse mundo. E faz parte, as imperfeições refletem o que há de mais humano em nós. O nosso aspecto mais humano é aquele que revela as nossas fragilidades, inseguranças, limitações e imperfeições. Então, talvez, não vou afirmar nada, talvez
um dos segredos para um casamento minimamente equilibrado e harmônico seja reconhecer que tanto de um lado quanto do outro há pessoas imperfeitas. E quando a gente aceita as nossas imperfeições e as imperfeições do outro, a gente cria, digamos, a melhor ambiência para o entendimento. Você não joga nos ombros do outro: ah, você me decepcionou. Ah, eu estou arrependido de você. Você foi uma escolha errada na minha vida. Peraí. Que expectativa se tem em relação ao outro? Né? É uma musiquinha de Mocidade Espírita que diz assim: quando eu aponto o dedo pro vizinho, tenho 3 voltados para mim. O primeiro me diz: calar é melhor. Talvez você seja 3 vezes pior. Quando eu aponto o dedo pro vizinho. E vai embora. Tá bom, pessoal? Tá dada a dica de livro? Vamos lá. Sugestão de doação hoje. A sugestão é de doar amor. Para quem? Nós já disponibilizamos no meu canal do YouTube a entrevista com a Luísa Mel, que se revelou uma ativista muito capacitada, bem informada, com muita clareza da situação horrorosa que envolve direitos dos animais e questões ambientais de uma forma geral no Brasil e no mundo. Então, em homenagem a todos os que amam os animais, a minha sugestão de hoje é que vocês, se acharem que é o momento, se perceberem que estão prontos para assumir a responsabilidade por um novo membro na família, considerem a possibilidade de adotar um animal abandonado. Em tempos de quarentena, é impressionante como esses novos membros da família, acolhidos num lar onde haja amor, comprometimento com aquela criatura que passa a ser um membro da família em todas as circunstâncias. Como um cachorro, um gato, um animal de estimação que você acolha, cuide e permita que ele usufrua do ambiente doméstico sempre com muito amor, cuidado e respeito. Você acha que está fazendo um bem para o bicho, mas é o bicho que está fazendo um bem para você. Porque ele vai ajudar a harmonizar o ambiente, ele vai destruir a sua cuca, ele vai brincar com você, ele vai te dar afeto nos momentos de muita tristeza ou eventualmente solidão. Ele vai pedir atenção e carinho. Ele vai demandar de você a contemplação quando ele está dormindo, se espreguiçando, se coçando, quando ele quer brincar com uma bolinha, quando ele se diverte fuçando alguma coisa. Você está se beneficiando de uma troca energética e ele vai demandar de você uma atenção muito especial. Faz bem para o coração amar de uma forma geral. E faz bem para o coração amar animais. Agora, são tantas as ofertas, não compre bicho. Quem acompanhou a live com a Luísa Mel viu com muita clareza uma explicação ótima dela, deixando claro que mesmo nos casos em que quem venda animais não faça disso um negócio absolutamente insensível, capitalista ao extremo, só visando o lucro, ela fez essa ressalva. Existem bons criadores. Mas para esse gesto ser pleno de amor e ele fazer de fato toda a diferença, o certo é adotar. O certo é adotar. Existem catálogos virtuais com a foto, o nome do bichinho e o histórico deles. É o caso da Suípa, aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo tem o Instituto da Luísa Mel. Existem vários lugares em todo o Brasil e no mundo disponibilizando para adoção animais carentes. São focinhos carentes
que precisam de amor. Em tempos de quarentena, isso faz bem para a nossa alma também. Mas quando passar a quarentena, lembre-se, esses bichinhos que vocês adotaram permanecerão sendo um membro da família, que vão exigir até o último momento, até o último suspiro deles na terra com a gente. Dedicação, a melhor alimentação, tosa, banho, remédio, eventual cirurgia, se precisar de alguma coisa. Nos momentos que o bichinho mais precisar de ajuda é quando você mais precisa dar amor. Então, tá dado o recado aqui para quem quiser se beneficiar dessa partilha maravilhosa. Bom, vou fazer um briefing aqui. Vou fazer um resuminho de notícias, tá? Como a gente sempre faz. Bom, vamos lá. Me parece que o ministro da Saúde, Nelson Tais, está em processo de fritura em Brasília. E por que eu digo isso? Ontem ele soube, durante uma entrevista coletiva, ele foi surpreendido quando os jornalistas pediram a opinião dele sobre o anúncio do presidente Jair Bolsonaro que estendeu a lista dos chamados serviços essenciais, incluindo aí academias de ginástica, cabeleireiro, salões de beleza, entre outros, muito entre aspas, serviços essenciais. O ministro da Saúde não pode saber pela imprensa, quando o presidente da República anuncia a revelia dele, ministro da Saúde, que está alargando a listagem dos serviços essenciais. Foi esquisito. Não foi a primeira vez que Nelson Tais, me parece, teria sido desrespeitado no exercício de sua função. Ele é a maior autoridade da saúde do Brasil. Semana passada, quando houve aquela romaria de empresários da indústria até Brasília, pedindo providências ao presidente Jair Bolsonaro para flexibilizar as regras de circulação de pessoas nas ruas, porque a indústria estava se ressentindo de perdas por conta da quarentena. O presidente da República levou esse grupo até o Supremo Tribunal Federal para se queixar com Dias Toffoli, presidente do STF, que tem nada a ver com isso. Se o presidente quisesse exercer a sua função, em vez de fazer transmissão ao vivo para lá, fazer uma live sem que o Toffoli soubesse dentro do STF daquela reunião, isso não é importante. O importante é governar. Quem é presidente precisa governar. Como é que se governa em crise? É para isso que a gente precisa de presidente. Se a gente não... Os problemas que a gente pode resolver sozinho, não precisa de presidente. Aonde precisa de presidente? Quando você tem uma pandemia, priorizar o combate ao vírus. Quando você tem uma economia em frangalhos, você precisa ter plano, precisa ter medida. Foi isso que os industriais queriam ouvir do presidente. O presidente estava lá com o Paulo Guedes da economia. Paulo Guedes não entende de pandemia. Qual era a medida correta, penso eu? Chama urgentemente o ministro da Saúde, Nelson Tais, e vamos conversar. Economia e saúde, como é que a gente entra em acordo aqui para ver um plano, ainda que de longo prazo, de, quando chegar o momento certo, como seria essa flexibilização. Isso é governar. Isso é exercer um mandato de presidente, penso eu. Então Nelson Tais ficou fora, excluído dessa conversa entre industriais e o presidente, que os industriais queriam saber para onde é que a gente vai e de que jeito. Quem tem essa informação é a área da saúde. Por último, mas não menos importante, para justificar por que eu acho que é um processo de fritura do ministro da Saúde, ele não exerceu a prerrogativa de escolher seu secretário executivo, porque um ministro da Saúde dá as diretrizes, quem está abaixo dele cumpre. Quem está imediatamente abaixo dele tem que ser alguém da confiança dele. Tem que ser alguém que ele escolheu e confie. Ele não pôde escolher o general que foi colocado ali e que determinou a nomeação de vários militares. Então, eu não tenho aqui nenhuma crítica a militares que cumpram função maravilhosamente. Eu estou observando que Nelson Tais, à frente do Ministério da Saúde, está cercado de desconhecidos.
qualquer equipe no setor público ou privado, para trabalhar em equipe, precisa se conhecer. E quem está no comando escolhe. Quem está junto escolhe. Isso em qualquer setor da vida. Qualquer setor da vida. Você quer resolver um problema, vai montar uma equipe. Quem vai pertencer à sua equipe, já que você é o líder? Na área da saúde, Nelson Tais. Ele não escolheu a equipe. Então, isso tudo no meio de uma pandemia, com a curva de contágio de óbitos crescendo e a gente ali na plateia olhando. O que é isso que está acontecendo em Brasília? Né? Que fuzuê é esse? Bom, eu vou comentar muito rapidamente também, que eu queria passar para as perguntas rápido, o que está acontecendo no Brasil, mas em particular no Rio de Janeiro, quando o assunto é lockdown. Lockdown virou uma palavra muito elástica semanticamente, cada um faz o seu lockdown, né? E a palavra, no seu sentido mais puro, original, significa a radicalidade das medidas de restrição de circulação de pessoas, né? As medidas em favor de uma quarentena obrigatória. Lockdown remete a medidas extremas de quarentena obrigatória. Muito bem. Então, no Rio de Janeiro em particular, mas isso pode servir para outros lugares do Brasil, nós temos o governador e o prefeito fugindo do lockdown como o diabo na cruz. Por que isso estaria acontecendo? Eu vou enumerar aqui 4 tópicos. O primeiro deles, perda de arrecadação. Eles temem que o lockdown determine perda de receita na cobrança de impostos do que está funcionando. Temos uma questão, portanto, que atrita economia e saúde. Ainda que os técnicos na área da saúde digam, tranca a rua, lockdown. Alguns políticos dizem, mas isso vai ter problemas para a minha arrecadação. Outra questão, perda de popularidade, porque lockdown é uma medida muito dura e que eventualmente não é muito bem percebida por algumas pessoas que são eleitores. Estamos no ano de eleição municipal. O prefeito do Rio é candidato à reeleição. Então temos outra questão que atrita a política com a ciência médica. Temos medo de ações judiciais que possam tornar alvo o governante que decreta o lockdown, né? Então, o governador do estado do Rio já disse isso abertamente. Ele é ex-juiz, ele teme, ao decretar o lockdown, que haja algum ruído na questão jurídica. Ele gostaria de ver o que houve no Maranhão, quando a justiça determinou o lockdown e o governador do Maranhão simplesmente executou. Bom, mas a ciência médica, os assessores do governador do Rio foram claros. Lockdown, semanas atrás. Os assessores do prefeito do Rio também, lockdown, semanas atrás. Por último, mas não menos importante, mas isso é muito uma situação do Rio de Janeiro, talvez decretar o lockdown em nível municipal ou estadual expusesse a perda da autoridade do prefeito e do governador em territórios que são dominados pelo tráfico e pela milícia. Eles não mandam em boa parte do território do Rio de Janeiro que tem dono. São milicianos ou traficantes. Então você decreta lockdown e naquela comunidade onde o tráfico predomina, ou naquela comunidade onde a milícia está à frente, não se respeita. É um vexame. Expõe a perda de autoridade, que existe. E aí temos uma questão bastidor que eu vou dar para vocês, que é o seguinte. A informação que a gente tem de quem conhece o riscado aí, das áreas dominadas por bandidos no Rio de Janeiro, é a de que, em boa parte das comunidades dominadas por traficantes, os traficantes estariam muito amedrontados com a pandemia e estão determinando que não haja muito movimento nas ruas. Em alguns lugares até toque de recolher. Agora, entre milicianos, eles não gostam da restrição de circulação de pessoas porque isso reduz o que eles cobram de taxa de proteção, que é um assinte, é um crime, é uma violência, o chamado arrego, que eles cobram do comércio local. Para o comércio local poder pagar, tem que ter movimento. Se não tem movimento, cai a receita do comércio local para pagar o arrego
miliciano, fica difícil. Então vejam, no livro da vida, que registra tudo o que a gente faz, pensa e sente, todos esses que estão na contramão da saúde, da vida, dos direitos que temos de atravessar a pandemia com dignidade, começamos a nossa conversa hoje falando de lei de causa e efeito. E nós estamos afirmando que aqueles que atentam contra a liberdade, atentam contra os direitos do cidadão, atentam contra a saúde do cidadão, estão semeando o vento e vão colher tempestade. Não se brinca com isso. Isso é muito sério. Isso fica marcado na história. Bom, tagarelei a beça aqui. Vamos às perguntas, às questões que vocês nos trazem. Glauce pergunta: André, os animais não possuem resgate de acordo com o Espiritismo, então por que uns sofrem muito nas ruas ou em casa e outros têm tutores amorosos? Tenho dificuldade em compreender isso. Esse é um capítulo interessante, se você pergunta do ponto de vista espírita, mas o aprendizado se dá dessa forma. Esses animais racionais ou irracionais, nós vamos evoluindo nesse vai e vem com diferentes e sucessivas experiências na carne, na matéria. E nós vamos burilando sentimentos, percepções, as ruminâncias da inteligência que ainda estão adormecidas no instinto, né? E a dor, se você faz o recorte de uma existência, de fato não faz sentido. No capítulo das sucessivas encarnações e do burilamento do espírito imortal, seguindo a lei de evolução, nós vamos ter outra leitura da situação descrita por você, tá? Então, tente acessar algum dos livros da doutora Irvênia Prada, que eu já recomendei aqui, doutora em veterinária pela Universidade de São Paulo, espírita, e que escreve maravilhosamente sobre essa e outras questões alusivas ao universo animal. Cris Minha: André, por que o Brasil é a pátria do Evangelho? Queria escutar de você que tanto admiro. Obrigado, querido. Eu vou dar uma opinião sem nenhuma pretensão de estar falando uma verdade doutrinária. É a minha opinião. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é uma obra assinada por Humberto de Campos, irmão X, psicografada por Chico Xavier, e é uma obra muito controversa. Ela inspira muitos debates no meio espírita. Do meu ponto de vista, já que você perguntou, eu diria o seguinte: o Brasil não é a pátria do Evangelho. O Brasil precisa se credenciar para ser a pátria do Evangelho. Não existe um decreto sideral, penso eu, determinando, de uma forma ou de outra, o Brasil vai ser pátria do Evangelho. O Brasil precisa fazer por merecer. A gente precisa aqui realizar esse movimento. Porque tem tanto cristão no Brasil, ou pessoas que se dizem cristãs, e que endossam discursos preconceituosos, beligerantes, intolerantes e violentos. Existem pessoas que gostam de recitar a Bíblia e defendem a violência, a tortura, oprimem opositores no campo das ideias. Eu sinceramente, não tenho nenhum problema em dizer que a minha percepção é a seguinte: quando você diz que os hebreus foram povo escolhido por Deus, é o que está nas Escrituras, a gente vai ter aí a leitura de um momento em que aquele povo monoteísta, que acreditava num Deus só, dentro de várias comunidades politeístas, que acreditavam em vários deuses, e que cultivava certos hábitos e certas leituras, certas interpretações da vida, da ideia de Deus, o senso moral, em certos aspectos, credenciavam o povo hebreu a receber o Messias, que também está assinalado nas Escrituras. Jesus, segundo a tradição, vem ao mundo como judeu, um povo monoteísta que acreditava no Deus único e que cultivava certas
interpretações das leis da vida que, de forma mais ou menos direta, convergiam com o messianato de Jesus. Agora, você ficar eternamente dizendo que os judeus são povo escolhido, incorre, a meu ver, no mesmo equívoco de achar que o Brasil é pátria do Evangelho. Eu acho que a gente precisa fazer por onde. O espírita não acredita em dogmas. Nós somos adeptos de uma filosofia espiritualista. Filosofia é livre pensar. Eu estou pensando junto com vocês. Sim, o Brasil tem taxas horrorosas de homicídio, suicídio é caso de saúde pública, abortos, uma coisa assim. Quem tem dinheiro faz do jeito certo, quem não tem vai para açougue e a vida segue. Nós temos latrocínio, estupro, nós temos tantos delitos graves, estatisticamente aferidos, que mostram um Brasil que não lembra em nada a pátria do Evangelho. Então, que o Brasil tem um projeto espiritual, eu acredito. Agora, se esse projeto vai se consumar, é assunto de cada um. O livre-arbítrio é soberano. O Brasil será o que nós fizermos do Brasil. E o que nós estamos fazendo do Brasil? Deus delega, Deus terceiriza. Sabe? Deus confia na gente para a gente fazer a nossa parte nessa concertação do universo. A pergunta é, estamos fazendo a nossa parte? Nós que nos dizemos cristãos, estamos praticando o Evangelho? Ludes Werner Bach. André, você faz o culto do Evangelho no lar? Olha, eu faço todos os dias, em 2 momentos, o meu diálogo com Deus. Eu estou sozinho aqui em casa, no plano da matéria. Mas a gente sempre dá um jeito de estar perto da Cláudia, que eu estou sempre com saudade. A gente teve esse fim de semana junto, eu fui até ela. Mas eu represento o risco para ela, então eu tenho que me policiar e ela também, para a gente não correr risco. Porque eu sou serviço essencial, sou jornalista, estou na rua. Eu posso transmitir o vírus. Tecnicamente falando, sim. Então, eu faço desses 2 encontros o meu culto do Evangelho no lar. Não sei se respondi a sua pergunta. Ana MCCB. André, até quando vamos ficar confinados? Vamos chamar isso de recolhimento consciente? O nome que se dá é tão pesado, confinamento. Estamos recolhidos conscientemente em favor da nossa saúde e nossa resiliência. Né? Até quando? Ninguém sabe. Por quê? Pandemia é assunto de todo dia. Por isso que as entrevistas coletivas na época do Mandetta, com muito tempo para fazer várias perguntas, eram tão importantes, porque a gente tinha diagnósticos mais precisos do momento e das providências que estavam sendo tomadas. Pandemia é muito dinâmica. Não é possível, seria irresponsável hoje cravar quando haverá o achatamento da curva. Você pode até fazer alguma previsão, mas a taxa de erro, a margem de erro é enorme. Márcia Cristina, André, não entendo por que existe o mal se Deus criou todas as coisas. Bom, já falamos sobre bem e mal aqui. Esse é um debate complexo, todas as religiões abordam esse tema. A minha percepção é de que a gente tem a polaridade do universo determinando o equilíbrio de todas as coisas. Do ponto de vista astronômico, existe o berçário de estrelas numa parte do universo, existe o buraco negro na outra parte do universo. Você vai dizer que o buraco negro é o mal? Eu não. O mal permite o bem, em certo sentido. Quer dizer, a gente só consegue perceber que algo remete ao bem porque a gente faz a contraposição com o que a gente considera o mal. E no Minutos de Sabedoria de hoje a gente viu a posição do Pastorino, que fala que não existem pessoas realmente más. Ou são enfermas, ou não têm conhecimento da grande lei, que recebemos exatamente aquilo que damos. Então, do ponto de vista do Pastorino, o mal seria desinformação. A pessoa não tem noção do alcance da maldade. E ela não percebe que ela receberá
na alquimia universal, pela lei do retorno, a mesma carga de sofrimento e de dor que ela determinou a outrem. Então esse assunto é muito complexo e eu já abordei ele aqui por mais tempo numa outra oportunidade. E aí, se você quiser acompanhar essa reflexão, está num dos Papos das 9 que a gente fez e está no YouTube, no canal do YouTube, tá bom? Cláudio Barbosa, André, o que você está achando do ministro da Saúde? Eu estou me compadecendo dele nesse momento. Eu estou achando que ele está se percebendo esvaziado, acho que ele está se percebendo num processo de fritura e acho que ele já deve ter atinado para aquilo que outros ex-ministros ou ministros que estão sendo fritos nesse momento já perceberam, né? Como é difícil você conseguir agradar ao chefe. E como é difícil o chefe confiar nos seus auxiliares. Dar-lhes autonomia, né? Permitir que eles exerçam a função para a qual eles foram durante toda uma vida talhados para exercer. Acho que o ministro já percebeu o tamanho da encrenca que é ser ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Os ministros têm que seguir a cartilha do que o chefe entende ser o certo no sentido mais absoluto e extremo possível. E isso é um erro. Eu já falei aqui, quando você está doente, você vai procurar quem? Você vai procurar um político? Não. Um empresário? Não. Um jornalista? Não. Você vai procurar alguém da área da saúde. Quem entende de pandemia é quem tem a ciência médica como alicerce. Danilo Camarini, de Curitiba. Bom dia, Danilo. O modelo econômico Donuts, sendo adotado por Amsterdã na Holanda, acha que um dia poderia pensar aqui em fazer o mesmo? Consumo consciente ecoeconômico? Bom, não é uma opção ser sustentável, não é um capricho, não é uma alternativa. Quando a gente estuda o fenômeno que permite a vida na Terra e os limites do planeta em atender o que a humanidade tem retirado sistematicamente, a gente percebe ser sustentável, que é uma das propostas dessa economia Donut, né? Donut é aquela rosquinha, tem uma economista de Oxford que escreveu um livro, Economia Donut, sugerindo que a gente persiga um modelo econômico que respeite o teto ecológico. Você tem um teto ecológico. Você tem que respeitar a capacidade de suporte do planeta. Ao mesmo tempo, você tem que respeitar a base social. A prioridade deve ser extinguir, resolver o problema da miséria, da pobreza, da exclusão. Então, entre o teto ecológico e a base social, você resolve a sua política econômica. Em linhas gerais, isso seria a economia Donut, que tem, portanto, compromisso com sustentabilidade. Se isso vai acontecer no Brasil, torço para que sim, gostaria de, nessa encarnação, ver isso acontecer. Até hoje não houve um presidente da República do Brasil comprometido, de fato, com desenvolvimento sustentável. Da boca para fora, todos eles. Até hoje, nenhum. Oscar Malta, André, como fazer para atrair os jovens para as casas espíritas? Olha, eu vou falar qualquer instituição religiosa, se me permite. Não vou falar só das casas espíritas. Ser jovem hoje significa ser algo bem diferente do que quando nós éramos jovens. Oscar, você não disse quantos anos você tem. Eu tenho 53. Quando eu tinha 15 anos, eu era o típico adolescente lá da década de 70, 80. Tá? Hoje, quem tem 15 anos é um adolescente completamente diferente do que eu fui. É hashtag outra coisa. Então você me pergunta, como atrair o jovem para a casa espírita? E a resposta que eu vou dar se aplica a qualquer instituição religiosa. Essa garotada, ela tem um nível de informação e uma facilidade de acessar informação que supera anos-luz o que nós tínhamos de informação e capacidade de acessar informação nessa idade. Significa dizer que o jovem hoje é protagonista, ele não é coadjuvante. O jovem hoje quer
fazer as coisas, ele quer botar a mão na massa. Bom, então, quando você, enquanto dirigente de qualquer instituição, olha para o jovem dizendo assim, eu sei o que é ter a sua idade, eu já fui assim, errou! Errou! Você não faz a menor ideia do que é ser assim. Você não sabe o que é ser assim. É outra coisa. Então, tentar de alguma forma permitir que essa garotada participe, opine, dê impressões genuínas, sinceras, sobre o que elas acham que valeria a pena fazer. E os mais velhos, experientes, vão adaptar, na medida do possível, esses pleitos, esses desejos, àquilo que seja compatível com os interesses institucionais da casa, da igreja, da instituição que você representa. Eu acho muito triste, aí vou cair aqui no movimento espírita, quando a gente vê a juventude ser normalmente lembrada para pegar pesado, para limpar a casa, para preparar a casa para o evento, para, num grande congresso, num grande seminário, botar a garotada na recepção, ou para ajudar a estacionar carro, ou para lavar a louça depois. Tudo bem, se tem divisão de tarefa e tem o trabalho braçal, os jovens têm mais fluido vital, né? Tem mais força. Mas eles precisam estar juntos, eles precisam participar, eles precisam ser protagonistas também. Porque se não for assim, eles vão, zarpar. E é isso que está acontecendo em boa parte das casas espíritas no Brasil. É isso que a gente tem visto por aí, por esse motivo. A Patrícia Martins faz mais uma pergunta sobre o ministro da Saúde, o que eu acho. Patrícia, com base na sua pergunta, obrigado por enviá-la, eu acho que eu já mencionei esse assunto aqui, exatamente na direção da sua pergunta. Paula Bacelar, André, bom dia. A doutrina espírita tem alguma origem no hinduísmo, que também acredita na reencarnação e na lei do karma? Não, não tem origem no hinduísmo. A doutrina espírita tem origem na comunicação mediúnica de espíritos que Kardec teve o cuidado de ouvir e registrar as mensagens por diferentes médiuns na França e outros países da Europa, reunir as respostas de médiuns diferentes, as mesmas perguntas, ele mandou para vários médiuns, as mesmas respostas, ele resolveu publicar, organizar a doutrina, ele foi o codificador, ele dividiu essas informações em 5 obras básicas, e se há sinergia com o hinduísmo ou budismo, é contingência. Não é que o hinduísmo inspire a doutrina, percebe? O que inspira a doutrina é aquilo que a gente vai chamar, que seriam verdades universais que todas as religiões tentam, de alguma forma, captar e propagar. Cris Minha, bom dia. O que está acontecendo hoje no mundo com essa epidemia? Pode ser para a nossa mudança moral? Sim, pode ser. E me parece que esse freio de arrumação determinado pela pandemia, pela quarentena, a palavra confinamento que foi usada, vou respeitar, eu acho ela meio dura, mas ela é usada. Tudo isso tem determinado um baita freio de arrumação na nossa cultura, nas nossas emoções, na nossa visão de mundo, no nosso psiquismo, na nossa vulnerabilidade emocional, na saudade do abraço, do beijo, do aperto de mão, na urgência de perceber como ainda falta saneamento básico, ainda há muito o que fazer para combater a miséria e a pobreza, como a rede de saúde pública precisa ser objeto de mais atenção, mais planejamento, mais força para um sistema integrado. No caso do SUS, qual é a atribuição do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais? No papel, o SUS é de Deus. Na prática, o SUS deixa a desejar, mas não é por culpa do SUS. É porque a gente não prestou atenção na maravilha que é você ter atenção básica na linha de frente, com médico de família, evitando que as pessoas procurem hospital sem necessidade. O cuidado com a natureza é outra lição desse vírusinho. Veja como precisa pouco tempo, 2 meses de pandemia, você já tem uma transformação absurda na qualidade do ar e das águas, na maneira como a gente passou a prestar atenção na sensação de ruído ou nas estrelas do céu. Tudo isso está no pacote, penso eu.
Jefferson Douglas, bom dia, André. Você pode comentar sobre a usurpação histórica de nossos recursos naturais e as agressões sofridas pelos indígenas? O Brasil tem uma dívida histórica com eles. O Brasil tem mais de 500 anos de história de perseguição sistemática aos povos originais daqui. Fato. E o Brasil se acomodou na condição econômica de ser provedor de matéria-prima para o mundo. A gente não beneficia produtos como deveríamos. A gente não investe tanto em ciência e tecnologia para exportarmos produto com alto valor agregado para o mundo. A gente exporta grãos, minério, soja, né? E soja na linha dos grãos é o top. Proteína animal da forma mais cruel. E nos contentamos com esse papel de sermos fornecedores de matéria-prima básica, com baixo valor agregado. São escolhas que explicam o nível de devastação. E explicam por que o Brasil, sendo uma potência, somos uma potência. Mas não praticamos o Brasil potência. O Brasil potência ele é uma ideia muito fortemente lastreada em fatos mensuráveis, aferíveis. A gente consegue provar que o Brasil é uma potência, mas o Brasil não é uma potência de fato. Aí está no contexto da sua pergunta. É preciso, em vez de ficar erguendo bandeira de outros países, homenageando outros países o tempo todo, quem diz ter apreço pela bandeira nacional, olha ela ali. Precisa pensar o Brasil de forma diferente, que a gente não seja capacho de outros países, que a gente não seja subserviente a outras nações, que a gente não fique tão vinculado aos interesses dos Estados Unidos, por exemplo. A China é o nosso maior parceiro comercial. Se não fosse a China, o Brasil estava quebrado. Muito mais que os Estados Unidos. O que a gente faz com a China? Dia sim, outro também, a gente nomina os chineses com expressões ofensivas. André, quem faz isso? Procurem ver quem no governo federal se esmera em falar mal de chinês. Isso ainda vai dar coisa ruim pra gente. É uma irresponsabilidade. A política externa do Brasil é uma piada. Com todo respeito. Vamos lá. Nossa, gente, tantas perguntas aqui que remetem a diagnósticos sombrios. Assim, a Ivana pergunta, André, o que esperar da política ambiental do Brasil? O que será da nossa Amazônia? A resposta não vai ser muito boa, né, Ivana? Você sabe. O Fausto Bartoli. Paulo Guedes, André, quer expandir a pecuária, acentuando os impactos ambientais dessas atividades. A Daniela Gomes, André, pode comentar sobre a fala de ontem do Mourão e do antiministro Salles? Meus amigos, sempre que chega na reta final do Papo das 9, vocês já devem ter percebido. Eu me preocupo em reservar esse tempo para a gente se preparar para o resto do dia melhor. Então, sem prejuízo da informação, que a gente precisa estar ligado no que está acontecendo no Brasil, exceto nos casos em que você se deprima com o noticiário. Então, se você se sente pessoalmente angustiado, ansioso, aflito, ao acompanhar as notícias, não se intoxique de um noticiário que possa abalar seu psiquismo. Prioridade é a saúde mental, a prioridade é a sanidade. Então, a terça-feira promete. Por quê? Porque o dia está apenas começando e você tem pela frente horas que você tem o poder de escolher o que lhe convém e de que jeito. E naquilo que não for negociável e que eventualmente você não esteja muito afim de fazer, como eu e minha louça, eu e minhas roupas, eu e minha faxina, descubra meios de transformar esses momentos em que algum trabalho precisa ser realizado, ainda que você não esteja muito feliz com isso, num momento feliz. Então,
Eu gosto de recorrer à música. A música que eu canto, e aí eu tenho que aturar eu cantando, que eu não sou propriamente um cantor afinado, ou eu coloco música no ambiente para turbinar os meus afazeres domésticos e vou à luta. E depois que passa o momento, acabei de lavar a louça, acabei de lavar num balde com sabão em pó minhas roupas, acabei de fazer a faxina está em dívida, viu? Eu faço a faxina da área de serviço e da cozinha, que são lugares estratégicos, e da sala, os quartos, coisa e tal. Eu vou deixando, porque me dá uma lombeira cuidar de faxina. Eu gosto de fazer isso, mas eu gosto de fazer isso sem vir no embalo de uma faxina toda. Eu já descobri que faxina... Sabe aquele dia da faxina? Faixa na cabeça e vamos nessa? Eu já descobri que não me faz bem, porque eu tenho essa imperfeição, essa limitação. Eu vou até certo ponto cheio de gás, feliz da vida. Dali para frente eu já falo, cansei. Então eu preciso militarmente definir uma estratégia, fazer o recorte do perímetro. Hoje eu vou cuidar disso e vou cuidar bem. Amanhã eu cuido daquilo, depois eu cuido daquilo lá. Eu vou aprendendo com as minhas imperfeições, as minhas limitações. Exercício ajuda. Exercício para o corpo faz bem. Exercício para a alma. Leituras edificantes, inspiradoras, conversas com pessoas que te colocam para cima, te instruem. Meditações que você possa acessar na internet e te conduzam. Aqueles 3, 4 minutos de uma condução. Feche os olhos, respire fundo, imagine uma paisagem. Inspire, expire. Experimenta isso. Tudo isso tudo isso e muito mais compõe um pacote que fortalece a coragem de seguir em frente, a autoestima, a fé na vida, porque isso vai passar, a fé na humanidade, porque a gente não nasceu para se sabotar no nível extremo. O vírus veio lembrar que a gente pode fazer muita coisa diferente. A gente pode fazer muita coisa diferente em favor de nós mesmos. Então, terça-feira, que seja um dia mágico para você, seja um dia que você consiga fazer as escolhas certas em seu favor, que você consiga driblar o mau humor, consiga driblar o pensamento negativo, consiga firmar a boa sintonia, feche o link com seus guias e mentores, evoca seu anjo da guarda, fala, tamo junto e misturado, hein? Tô aguardando você aqui, tô preparado para você chegar junto e me inspirar, me proteger, embalar minhas ideias, me ajudar a combater as más vibrações. Eu vou fazer a minha parte em favor de um dia melhor para mim, para os outros e para o planeta. Olha que mantra bonito. Cuidem-se bem. E eu tenho uma notícia. Amanhã, depois do Papo das 9, live com Sônia Bride, minha colega, repórter, jornalista, brilhante, foi correspondente na China, ela viu de perto esses mercados por lá, onde surgiu supostamente o coronavírus mutante. Sônia Bride, que deu a volta ao mundo com o companheiro dela, Paulo Zero, marido, companheiro de trabalho também, cinegrafista, documentando aquecimento global, documentando a vida em abundância no mundo selvagem, dos animais selvagens. Imperdível papo amanhã, 10 da manhã com Sônia Bride. Fiquem com Deus, ótima terça-feira. Até quarta.